quanto mais você se conhece, quanto mais verdadeira você é, quanto mais honesta consigo mesma você é, quanto mais sabedoria e maturidade você começa a adquirir, menos amigos você vai ter. Quando a gente é mais nova, nossas amizades elas acontecem por aproximação. Então, a maior parte dos nossos amigos na infância, na adolescência, vem ali da escola, do vizinho, da vizinha. Então, a gente tem uma convivência muito grande com essas pessoas que acabam se tornando amigos. Durante boa parte da nossa infância e adolescência, até a entrada na vida adulta, parece que as amizades elas ganham um espaço muito grande na nossa vida, inclusive superando até pais e família, né? Quem aqui nunca preferia mil vezes estar com a amiga ou até com a família da amiga do que com a própria família? Amava dormir na casa das coleguinhas, se reunir, todo final de semana vocês queriam estar juntas, mesmo tendo ficado a semana toda no colégio. Então, as amizades elas se tornam parte muito importante da nossa vida. E eu não sei vocês, eu não sei se todo mundo, né, foi assim. Eu fui uma pessoa que na época da escola, eu era muito popular. Não porque eu era bonita, nada disso, tá, gente? Mas porque eu era muito amiga de todo mundo. Então eu não tinha ali muitas panelinhas, sabe? Muita picuinha. E até chegar na faculdade, eu era assim. Inclusive na própria faculdade, mesmo que você tenha ali o seu grupo, né, a sua tribo, eu conversava com todo mundo. Então transitava bem entre todos e achava que ia ser assim para sempre. Porém, depois que você passa aí por um choque de realidade, que você mergulha no autoconhecimento, que você conhece a sua verdadeira essência, que você se prioriza, você não se anula, você começa a perceber que essas amizades, elas vão mudando também, né? E na vida adulta, conforme você vai amadurecendo e enxergando tudo isso ao seu redor, menos amizades você vai tendo. Isso pra mim foi difícil, porque, como eu falei, eu era muito extrovertida, fazia amizade fácil com todo mundo. E aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a ficar muito sozinha, mas não sozinha de solidão, sabe? Ai, tô ali jogada de escanteio. Não, por escolha minha mesmo. Eu não queria ficar saindo, sabe? Quando tem uma preguiça ali de conversar, de se encontrar. Até passei por um isolamento bem intenso, que eu também nem recomendo. Não foi nem na pandemia, tá? Foi pós-pandemia já, isso há uns 2 anos atrás, da qual eu fiquei praticamente um ano sem conversar com ninguém, tipo, ninguém novo, né? Não ter nenhuma amizade, nenhum colega, ninguém novo ali na minha vida. Aí hoje, né, eu sei que eu tenho poucas amizades verdadeiras, amizades longas, e aquele tanto de amigo que eu tinha, né, não faz mais parte da minha vida. Ter poucos amigos não te faz melhor do que ninguém. Eu tenho uma colega que ela tem um círculo social muito grande e eles viajam juntos, eles estão sempre juntos, sabe? Faz janta ali na casa um do outro. Eu acho super bacana e eu não tô desmerecendo, não tô dizendo que ela seja inferior a mim, que eu sou superior porque eu tenho poucos amigos, não. Mas no vídeo de hoje eu quis trazer alguns segredos das pessoas que têm poucos amigos. E por que poucos amigos e nenhum amigo? Tem gente que fala, eu cortei relações com geral, não tenho sequer um amigo. Aí eu também já acho muito radical, tá? Eu acho que pelo menos uma conexão verdadeira você precisa ter na sua vida, tá? Assim, mesmo que tenha pessoas que vão torcer o nariz, mas eu acredito. Nessa fase que eu fiquei praticamente um ano sem falar com ninguém diferente, né, do meu círculo, porque eu já não morava mais na minha cidade, então não tinha o convívio com as minhas três amigas, que eu tenho três, né, melhores amigas, eu perdi a capacidade de me comunicar. Depois, quando eu comecei a sair, comecei a encontrar outras pessoas, parece que eu não sabia nem conversar. A habilidade social é algo que a gente precisa ter. A gente não pode também se transformar num eremita 100%, mesmo que a gente queira. Por um tempo até faz um sentido, mas você vai precisar ter essa conexão em algum momento. Que não seja aí seu marido, seu filho, ou sua namorada, sua esposa, tá? Pessoas também de fora. Mas vamos lá. Quais são esses segredos, então, das pessoas que têm poucos amigos, principalmente depois que a gente se conhece, que a gente amadurece? Primeiro de tudo, a gente para de tolerar relações vazias. Antigamente, a nossa cabeça muda muito, né? Nossos gostos. Então, é natural que a gente vai falar só besteira, que a gente não vai ter conversas muito profundas. Às vezes tem, mas a maior parte não. E aí, quando você se conhece já o suficiente, ganhou essa sabedoria, essa maturidade, essa verdade dentro de você, não é uma saída ali para falar mal da vida dos outros, fazer fofoquinha, ficar com comparação, picuinha, que vão te alegrar. Lógico que a gente faz uma fofoquinha de vez em quando, né? Mas só falar sobre isso, né? Sai com a fulano, com o ciclano e com o beltrano. E o assunto é sempre isso, é algo que te cansa. Então você passa a recusar esses convites com, né, essas pessoas específicas, porque você sabe que vai chegar lá e o assunto vai ser sempre o mesmo, não vai agregar em nada. Então você fica com preguiça, prefere se retirar. O segundo grande segredo é que os assuntos já não batem mais. Tudo certo, tá tudo bem também.
A gente muda de opinião, a gente muda de visão, a gente muda de gostos. E quando as amizades se conectam entre si e se respeitam nesse gosto, ótimo. Por exemplo, eu trabalho com tarô. Eu tinha 10 amigas na faculdade. Acho que 2 amigas só que sabem, que reconhecem, que seguem ali meu trabalho. Não porque as outras, não faz questão nem nada, porque não se interessam. E tá tudo certo, tá tudo bem. Não deixei de ser amiga delas por conta disso, mas existem alguns assuntos que eu não vou ter com elas, porque não faz parte do meu repertório e vice-versa. Alguns assuntos que elas vão ter. E isso não significa que eu não possa encontrar com essas pessoas e falar assuntos aleatórios enfim, que eu não goste. Só que uma hora isso também pode cansar, principalmente se esses assuntos sempre for assuntos que eles gostam e você não. Aí você sempre fica cedendo, cedendo. Aí quando você quer falar alguma coisa, mas teu assunto é muito chato, Mari. Tudo bem, mas às vezes o assunto do fulano também é muito chato. Então, assim, não que você se torne uma pessoa chata. Você tem que saber conversar, ouvir. Só que como os assuntos não batem mais, você também passa a ter preguiça, né, de se encontrar com todas essas pessoas. É um ou outro amigo ali que vai ter paciência para ouvir as tuas questões, tuas lamuras, tuas maluquices, vice-versa também. Ou seja, né, você aguentando ali o seu amigo. Mas isso tem que ser uma via de mão dupla. Amizade é sincronicidade, senão a balança desequilibra. E a gente vai para o terceiro segredo, que é o fato de você enxergar relações interesseiras. Você passa a enxergar quem está ali com você por conveniência. Então, lembra que eu falei ali em cima dos assuntos que não batem? Tudo bem, você pode ser com uma pessoa que curta algo que você não goste e ela ser super sua amiga, tá tudo certo. Mas se o assunto toda vez for só sobre os interesses dela, nunca tá disponível para ouvir o que você quer falar, e aqui eu não tô falando só de comunicação não, tá, gente? Tô falando de algo mais profundo, tá? Amizades que só te procuram quando convém. Pessoas que só querem saber de pedir as suas coisas emprestadas, pessoas que estão com você porque de repente você sai ali com elas no momento que não tem ninguém para elas saírem, não só te procuram para desabafar e trazer todos os problemas para você porque você tem ali uma veia conselheira e aí quando você precisa de conselho a pessoa some ou dá conselhos vazios e rasos. Então você começa a observar pessoas que estão à sua volta somente por interesse e é claro que você não vai querer sair com essas pessoas. Então só nesses 3 primeiros segredos você já eliminou aí, gente, sei lá, uns 2/3 de amizade. Isso que quanto mais velho, quanto mais você for se conhecendo e mais maturidade você for tendo, naturalmente você não vai ter também 20, 30 amigos. Essas situações, elas não vão se encaixando mais. E por último, o maior segredo é que você entende que solitude não é solidão. É muito bom a gente ficar sozinho. É muito bom a gente poder falar: não, não vou, não quero, não estou afim. É muito bom a gente gostar da nossa própria companhia. Tem gente que não nem pensa na hipótese, na possibilidade de, sei lá, sentar num barzinho sozinha ou ir no cinema sozinha. Eu amo. Eu faço isso direto. Vou até no rodízio japonês sozinha. Então tem gente que não, tem gente que precisa ter alguém ali do lado, né? Sempre porque não se sente pronta, fica insegura, enfim. Mas saber estar sozinha é uma capacidade que a gente também precisa saber desenvolver. Assim como eu disse, né, não se isolar 100%, mas ficar consigo mesma é muito importante. Então, conforme você vai enxergando tudo isso, passando por essas mudanças, essas transformações internas, você percebe que mais vale 3, amigos verdadeiros mesmo, e que também não são amigos que você vai ver todos os dias, conversar todos os dias. Às vezes até tem ali uma troca, mas você sabe, né, que é você por ele, ele por você, então isso já basta. Não precisa ser um círculo de 30 amigos. Se você tem também, ótimo, né? O vídeo não é nem para você, mas para entender quais são os nossos segredos, né? Por que a gente tem poucos amigos assim? Agora eu quero saber de você. Você tem poucos amigos? Você tem muitos amigos? Você acha natural que quando a gente amadurece a gente se isole mais? Me conta que eu quero saber. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.